Graça e paz, seja bem-vindo ao Culto à Viva, o culto online da Comunidade da Graça em São Mateus. Neste mês de agosto, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens sobre como edificar os nossos relacionamentos. Se você quer aprender com a palavra de Deus, como proteger, como edificar, como abençoar a sua casa, os seus relacionamentos, se você quer aprender com a palavra de Deus sobre mandamentos recíprocos, sobre princípios poderosos da palavra de Deus, fique conosco até o final. Não esqueça de enviar o link deste vídeo, deste culto para os seus amigos e familiares, deixe o seu like, prepare o seu coração, encha seu coração de fé, porque Deus vai falar com você. Fique agora com o Culto à Viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Que honra estar aqui nessa quarta-feira, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando ao longo das últimas quarta-feiras, falando um pouquinho sobre edificando os nossos relacionamentos. E hoje é o fechamento, né? Então, viemos aprendendo, né, tanto com o pastor Fábio, com as ministrações dele, com a Jordana, com o Marcos, com o Ramiro, né? E o quão é importante nós entendermos tudo isso. Mas antes de eu começar aqui, gostaria que você já aproveitasse, já desse aquele link, aquele like no nosso vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, né? E logo depois, quando a gente finalizar aqui, nós vamos lá para o Instagram. Mas você pode colocar aqui agora o seu pedido de oração. Seja na área da financeira, seja na área da saúde, aquele parente a qual você sabe que está necessitando de algo. Este é o momento, meu irmão, de você aproveitar essa oportunidade, está colocando aqui, dá tempo de você ainda mandar uma mensagenzinha para ele, tá bom? Essa é a hora e essa oportunidade. Amém? Antes de eu começar aqui a ministração, eu gostaria de estar orando com vocês. Eu peço que você, neste momento também, se puder, estar orando junto conosco, tá bom? Amém? Senhor, gostaria de te agradecer, Pai, por esta oportunidade, por este momento a qual o Senhor nos reservou, esta quarta-feira tão especial que é para nós, Pai. E para os nossos irmãos também que estão aqui acompanhando, né, ao longo das últimas semanas, ó Deus,
Senhor, nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor venha estar presente, que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor me use essa noite aqui, Pai, para falar com esse irmão a qual precisa ouvir isso, ó Deus, né? Me usa, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, então. Edificando os nossos relacionamentos. Eu gostaria de dividir isso aqui em 4 tópicos. Eu gostaria, você que gosta de anotar, para você ir anotando, conforme eu for colocando, né? E aí eu vou tentando trabalhar alguns desses tópicos nesta noite com vocês. Primeiro tópico: cuidar é amar a Deus. Por que isso? Os mandamentos recíprocos falam sobre como a família de Deus deve cuidar dos seus relacionamentos com o Pai e com os irmãos da fé. Eu vou estar lendo aqui uma passagem que se encontra em Mateus, Mateus 25, do 35 ao 40. Se você puder estar acompanhando também, amém, tá? Diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer? Ou quando tivemos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Vocês entendem o quão é importante a gente ter essa sensibilidade, né? E a gente entender que às vezes a gente acha que fazer a obra é somente naquele momento com a qual a gente está dentro da igreja, ou às vezes ajudar somente os nossos irmãos da fé. A gente precisa entender que fazer a obra, ela vai muito além disso, né? A gente precisa estar atento, né, com tudo que acontece ao nosso derredor. Nesta passagem a qual Mateus relata, foi quando Jesus quer mostrar que quando a gente faz algo para o nosso irmão, a gente está agradando a Deus. E é um ponto tão sensível esse, que a gente precisa estar sensível, né, a essa voz do Espírito Santo. Né? Às vezes, quantas vezes a gente desvia o olhar para algumas coisas, ou a gente ignora algumas situações específicas, né? Quando naquele momento talvez ele só precisa de uma palavra, de um afeto, né? Tem aquela passagem que eu acho maravilhosa, quando aquele está na porta do templo e eles era um paralítico, né? Pedro vinha passando e ele pede se tem algo para ajudar, e Pedro diz assim para ele, que eu não tenho ouro e nem prata, né? Ou seja, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho algo que é muito mais especial, né? Que seria a palavra de Deus. E Pedro determina isso com base no Espírito Santo, fala, né, levanta-te e anda. Então Pedro, naquele momento, ele deu o que ele tinha de melhor, que foi realmente, né, a unção que havia nele, né, que ele coloca para aquele irmão. E ele levanta e vai. E vão ter pessoas que vão questionar essas atitudes que a gente faz. Naquela passagem a gente pode bem lembrar que muitos falaram que era mentira, que aquela situação que ocorreu, né? Talvez se ele tivesse dado dinheiro, para alguns seria até melhor, né? Mas não é isso que Deus quer e espera da gente. Seja hospitaleiro, né? Quando estava me preparando para essa mensagem, eu achei bem legal um momento de reflexão aqui, né? Como o nosso pastor mesmo disse, que é um momento de curiosidade. Ele diz assim, né? Nesse livro ao qual a gente estava trabalhando, que nos tempos de viagens missionárias dos discípulos de Jesus, né? Ficar hospedado era muito caro. Tinha um custo alto para ficar hospedado. Mas tinha um agravante também naquela época, que os viajantes usavam essas hospedagens para coisas ilícitas, né? Para beber, ficarem embriagados,
para se prostituírem, né? Então não era algo comum, nem bem visto para os cristãos que estavam nos seus momentos de missão, que estavam em campo, usar essas hospedagens. Por quê? Porque elas eram utilizadas para outros fins. E aí nasce a importância, né, da gente entender, quando a gente fala de ser mutuamente hospitaleiro. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Quando a gente fala hospedar, um primeiro momento, na primeira concepção, a gente pensa que só é o recebimento em nossa casa. Quando a gente fala de hospedar. E vai muito além disso. Porque o que seria hospedar? É você dar atenção para essa pessoa também. Vamos trazer um exemplo da nossa realidade no tempo de hoje. Aquela família que acabou de entrar dentro da igreja. Às vezes ela precisa de uma atenção. Na realidade, ela precisa de uma atenção. Ela precisa de uma palavra. Você ou nós estamos atentos a essa situação? Realmente a gente se coloca apto para isso? De falar com aquela pessoa? Ou a gente faz alguns pré-julgamentos? E através desses pré-julgamentos a gente já diz, não, acho que fulano é assim, fulano é assado, entrou assim, entrou assado. Nesse tempo era tão maravilhoso, voltando, então a hospedagem era cara, tinha todo esse conceito. Foi aí que quando a igreja, os irmãos entenderam que era fundamental acolher os cristãos nessa época. E eles entenderam o quão isso era maravilhoso, receber um missionário na sua casa. Porque além de compartilhar da palavra de Deus, eles também eram, além de abençoar, eles eram abençoados. Assim diz a palavra de Deus, né? Então, quando a gente entra nesse ponto de relacionamentos, né, seja mutuamente hospitaleiro, essa questão dessa sensibilidade que a gente precisa ter para a gente poder estar atento a essas situações. Tópico 2. A importância da célula. Em Colossenses 4,15 diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Nessa passagem aqui, Paulo traz a importância do trabalho em célula. O quão importante a gente ter esse cuidado. A igreja, quando ela nasce como tudo na nossa vida, ele nasce pequeno. E através do trabalho, e através da gente regar a estrutura, assim ela vai crescendo. A nossa igreja é uma igreja formada por células. E o que significa isso? Significa que a gente consegue estar mais próximo, nós conseguimos cuidar um pouco mais. Nós conseguimos ser família. E a palavra família aqui, ela vai muito além de laços sanguíneos. A concepção que a gente quer trazer aqui é: eu posso te ajudar, você pode contar comigo, e a gente trocar experiências, né, como foi tratado já em algum outro culto de domingo. A gente não é bom em tudo, e nem queira ser bom em tudo. Se você for, ótimo, melhor ainda, né? Mas eu creio que a gente em determinadas áreas nós temos uma aptidão maior, em outras áreas a gente tem uma aptidão menor, e aí vem a ideia da gente sermos um corpo. Por quê? Porque um vai entender um pouco mais de tal área, outro vai entender um pouco mais de tal área. E aí quando a gente se junta, nós somos fortes. Então a concepção de célula, ela nasce lá atrás, quando começou o trabalho missionário, que são as pequenas igrejas que serão formadas dentro de casa. E a nossa igreja, ela é formada por essa concepção. O nosso pastor-presidente, o Carlos Alberto, ele trouxe essa essência através de John Wesley também, que tinha essa ideia, né, de resgatar esse fortalecimento de pequenas estruturas para chegar em grandes estruturas. Por quê? Porque só assim nós podemos ser cuidados. É só nesse formato que nós conseguimos ser cuidados. Porque quando uma estrutura é muito grande, né, eu posso citar um exemplo meu aqui. Eu trabalhei quase 12 anos dentro de uma organização onde, se eu falei 3 vezes com um diretor-presidente, foi muito. Por quê? Porque isso era uma estrutura gigante, era uma estrutura que dificilmente teria acesso, teria como falar. Por isso vem uma estrutura hierárquica, né? Trazendo para a parte empresarial, né? Trazendo para os nossos tempos aqui, e falando da igreja, a gente tem a nossa estrutura de célula.
o quão é importante, né? E nessa passagem, Paulo destaca, como eu falei, a importância desse trabalho, como é fundamental o zelo que precisamos ter com o corpo de Cristo, né? O apóstolo Pedro também frisa isso, né? Ele traz ali em 1 Pedro 4,19, onde ele diz assim, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração. Porque como é difícil às vezes a gente se achegar em algum lugar e a gente não se sentir bem acolhido, né? Ou então você ter aquela sensação de que estão falando de você, mesmo que talvez não seja. Tem uma frase que eu costumo dizer assim, não basta ser transparente, a gente precisa transparecer. Por que isso? Porque às vezes eu não estou falando mal daquela pessoa, mas a forma como eu estou comentando com um aqui e direcionando olhares, a gente pode causar um mal-estar. E isso, irmão, a gente afasta o irmão. A gente faz com que crie-se uma barreira, né? E um ambiente de igreja, não vai achando que é um ambiente onde não existe isso, ao contrário, existe bastante, mas cabe a nós entendermos essa passagem onde Pedro diz, eu vou ler de novo, né? Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Mais para frente, Pedro também diz assim, né? E para o hóspede também, tomar cuidado para não ser muito folgado, né? Sabe aquela visita que vem na sua casa, fica lá 10 dias, mas não tem coragem nem de lavar uma louça? É esse ponto que eu acho que o Pedro também quer dizer, né? Para os missionários que saem, que vão fazer aquele trabalho, né? Para que quando estiverem sendo hospedados, para que eles também sejam pessoas que possam vir a ajudar. Meus amados, o viver em família, o viver em célula é isso, é um ajudando o outro. Não ache que a missão principal é somente do líder. Um líder, ele é uma ponte. Na realidade, o líder é quem menos deve falar dentro de uma célula. É isso que a gente vem aprendendo com os nossos pastores. Por quê? Porque só assim a gente consegue se sentir presente. Por isso que a gente tenta sempre estar com estrutura pequenas de célula, que é onde todos conseguem falar. Uma célula que tiver com 12, 15 pessoas, 16 pessoas, né, já se torna uma coisa meio... quase ninguém consegue falar. Se tiver um quebra-gelo, demora quase 1 hora de quebra-gelo. Então a importância de estar e se sentir bem cuidado, né? Sede benigno uns com os outros. Esse seria o tópico 3. Em Tiago 2, vai do 15 ao 18, diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dissesse, vá em paz, alimente-se para satisfazer-se, porém lhe dar nada, do que adianta isso? Tiago está fazendo um questionamento aqui, né? Nós cristãos podemos falar assim, não, eu vou ao culto todo domingo, eu sou dizimista, eu sou ofertista, nem sei se existe essa palavra, né? E eu faço tudo, mas a gente não pratica, né, esta caridade. A gente olha de novo, eu estou voltando, porque assim, não tem como falar sobre edificar relacionamentos se a gente não estiver atento a essas situações. Como que eu consigo me relacionar estando longe? Relacionamento é perto, é presente, é estar junto o tempo inteiro. Não necessariamente fisicamente. Hoje a tecnologia, né, eu estou aqui, a de alguns eu estou a 1 quilômetro, 2, 3, talvez de você eu esteja 10, talvez de um outro irmão eu esteja cruzando um oceano inteiro, né? Eu não sei, né? Então assim, a tecnologia, ela nos aproxima, mas ela também nos distancia. É um paradoxo isso, né? Porque a mesma tecnologia que me aproxima de ti, ela também pode me afastar, né? Se eu posso fazer uma visita para aquele irmão, por que mandar uma mensagem de WhatsApp? Se eu posso conversar com ele no final de um culto, por que esperar para falar com ele somente na célula? Quando a gente entende, seja benignos uns com os outros, é a gente buscar o bem, é a gente estar atento para que isso, né, faça sentido na nossa vida cristã. E ele conclui dizendo assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta.
Aí esta passagem ela é bem famosa, né? Que a fé sem obras ela é morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago, ele quer deixar bem claro que assim, a vida cristã, ela requer um exercício. Eu não vou falar sacrifício, porque parece que se torna uma coisa pesada, mas assim, ela requer uma prática diária nossa, uns com os outros. É difícil se relacionar? Lógico que é difícil se relacionar. Somos pessoas diferentes, e ótimo por isso, porque somos formas diferentes de pensar. Se todo mundo fosse igual, que chatice que seria, né? Poderíamos ser todos corintianos, né, pastor David? Desculpa, Davi, depois você corta essa parte aqui, né? Brincadeira, irmãos, assim, ó. Somos pessoas diferentes, e por isso a ideia de se relacionar, e por isso precisamos se relacionar. Quando a gente se abre para isso, a gente entende a importância de algumas coisas. Paulo ali em Romanos, do 7 ao 19, diz assim, né? Pois eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz em mim, mas o pecado que vive em mim é que me faz. Aqui, a carne, ela sempre vai fazer os desejos da carne. Por isso precisamos nos fortalecer em espírito. E nós somos egoístas. E isso faz com que sejamos falhos, como esta passagem. Vocês imaginem o apóstolo Paulo, né, o homem de Deus que foi, escrever nessa passagem em Romanos, né, pois o bem que eu quero eu não faço, e justamente o mal que eu não quero é o que ele faz. Por quê? Porque é os desejos da carne. Nós, irmãos, nós somos egoístas. Nós temos pensamentos às vezes voltados somente para nós. E hoje a ideia aqui, meus irmãos, né, não é pregar, é trazer uma mensagem voltada para relacionamentos. E para a gente entender sobre relacionamentos, muitas das vezes a gente não vai ficar com a razão. A gente precisa ter uma linha de concepção. E não significa dizer assim, mas eu estou sempre tentando buscar conciliação, tal. Amém. O ponto de vista que eu quero trazer aqui nós precisamos estar abertos e sensíveis para esses relacionamentos. E se aquele irmão te magoou no passado, você tem duas opções. Ou você alimenta isso para o resto da sua vida, ou você bota um ponto final e você resolve. Há estudos que dizem, não sei se comprovar isso, mas diz que a maioria dos cânceres nascem por rancor, por um sentimento que ficou guardado, por algo que você ficou preso para você, que você não liberou esse perdão. E quando a gente trata de relacionamentos, não tem como isso. Eu tenho uma passagem aqui na Bíblia, né, onde eu não me recordo bem exatamente onde é que está, eu vou ler ela aqui para vocês, aí vocês podem me ajudar também. Que diz assim, aquela história daquele servo que estava devendo, ele estava sendo julgado, né? E o rei da época disse assim para ele assim, ele pediu perdão, disse que tinha família, né? Pediu para que o rei perdoasse todas as suas dívidas, que não eram poucas, no relato diz, né? E o rei perdoou as suas dívidas. E ao sair da cadeia, este encontrou o seu servo, que também a qual lhe devia uma quantia muito menor. E ele pegou aquele servo, acusou aquele servo, né, e mandou que prendesse ele enquanto ele não pagasse, ele ficaria preso. Aí nessa passagem, né, algumas pessoas viram essa situação e aí comentaram com o rei. O rei mandou pegar ele de novo, mandou prender ele ficaria preso até que ele pagasse tudo. O que é isso aqui? Às vezes a gente faz algum julgamento que parece que a gente quer um julgamento para nós e um julgamento para o outro. A gente, nesta passagem, um servo que o rei perdoa ele por uma quantia muito superior à qual o outro servo devia a ele. E o que ele deveria fazer? Ele também deveria entender o quão agraciado ele foi
e deveria também liberar esse perdão, mas o sentimento dele foi contrário, né? O sentimento dele foi não, já que eu fui perdoado, eu também não vou perdoar. E nesse momento é onde a gente acaba caindo, porque a gente não está sensível à voz do Espírito Santo, né? Na oração que Cristo deixou para nós, diz assim, né? Pai nosso que estás no céu, né? E ele vai indo para frente ali, e tem uma parte que ele diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Também. Aí eu te pergunto, você está perdoando? Assim como Jesus colocou? Porque se a gente gosta de ser perdoado, né? Mas a gente não quer liberar perdão. É um pouco confuso essas trocas de palavras, mas eu creio que você está entendendo, né, essa linha de raciocínio, né, que é aquela linha muito clara. Agora falando bem diretamente para você, é aquela linha onde você diz assim: não, eu não perdoo fulano por causa daquilo que ele fez, mas aí quando você errou, você diz assim: mas eu não fiz tanto para merecer essa forma de castigo. Ei, peraí, então significa que o julgamento, a balança daqui, para um lado ele é assim, para o outro ele é assim? Irmão, tá tudo errado. Se a gente quer realmente crescer numa caminhada cristã, a gente precisa entender que assim, o perdão, ele precisa ser constante. Aí tem essa passagem que eu acho fantástica, né? Quando Pedro chega para Jesus e diz assim: mas mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, né? Aí são 7. E aí Jesus disse para eles: são 70 vezes 7 por dia. E graças a Deus que esse é o pensamento do reino dos céus, né? Que é um pensamento de misericórdia. Porque se não fosse essa misericórdia, quem seríamos nós? Como estaríamos hoje, né? Falando da presença de Deus, né? Se eu estou aqui é pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Como diz o nosso pastor, porque eu mereci ir para o inferno, assim como você também. É duro, mas é a graça de Deus que nos permite estarmos vivos e nos permite falar do Evangelho. Caminhando para o fim aqui, meus irmãos, o último tópico diz assim: orai uns pelos outros. E eu vou parafrasear aqui o nosso pastor Carlos Alberto Bezerra, que eu achei fantástico esse trecho, que ele diz assim: sempre que nos depararmos com situações envolvendo a necessidade de oração, é um sinal de prudência. Compartilhar a batalha que estamos enfrentando, isso não apenas cria empatia com a nossa luta, como também enfatiza o esforço da intercessão. Da mesma maneira, dividir com os irmãos da fé a alegria da conquista e de grande valor para a edificação da igreja. O testemunho das vitórias ajuda o irmão que passa por tribulações a entender que ele não está sozinho. Pastor Carlos Alberto Bezerra. Meus irmãos, não fuja dos relacionamentos. Às vezes eles podem nos machucar e desgastar, né? Mas uma vida em comunidade é muito melhor que uma vida de solidão. Vale a pena investir em pessoas, conhecê-las e ser conhecido por elas. Não desista, né, de ser amigo e busque ser amigos dos amigos de Deus. Amém. Esta mensagem que eu quis trazer essa noite aqui para você, sobre relacionamentos. E se você hoje precisa consertar algo, manda uma mensagem agora mesmo, né? Ou encaminhe este vídeo para esta pessoa, pode ser também. Mas mande uma mensagem. Não deixe para amanhã, né? É um ditado popular, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém. Eu gostaria de estar orando aqui com vocês essa noite, né? E pedindo para que o Espírito Santo nos traga esse Espírito e que ele nos comande, porque se deixar pela nossa vontade da carne, pode ter certeza que nós não vamos fazer nada. Amém. Senhor, eu te agradeço por esta noite, Pai, te agradeço por este tempo, te agradeço por essas palavras a qual o Senhor trouxe a mim e aos nossos irmãos esta noite. Pai, eu peço que o Senhor venha nos trazer, Senhor, esse Espírito a qual nós necessitamos, que é de reconciliamento, de podermos estarmos juntos uns com os outros, de podermos entender as dificuldades do irmão, de estarmos sensíveis às necessidades, de entendermos o trabalho de célula, quão importante, né, cuidarmos uns dos outros, e entendemos também que não é na força do nosso braço,
e sim é na força do nosso corpo, e do nosso corpo como Cristo seria toda a estrutura da igreja. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, Pai, e eu peço que o Senhor venha realmente, Deus, aquietar no coração desta pessoa a qual precisa realmente voltar a se relacionar, voltar esses traumas que caem por terra, que fiquem no passado, né, que ela entenda que se relacionar faz bem, né, e que nós entendemos que ser amigos de quem é teu amigo nos faz forte, nos fortalece. Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até daqui a pouco lá na nossa live no Instagram, tá? Não esquece não. 10 minutinhos mais ou menos, nós estamos chegando lá. Às 9h10 para ser mais específico. Até mais, fiquem todos com Deus. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palmas!